Graça, paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, 12 de março de 2025. Vamos orar? Antes de orar, vou ler na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Vou ler do versículo 1 até o 4, mas vou ler mais alguns versículos depois. E durante a ministração vamos estar lendo outros textos. Então vamos lá, Efésios 5, Efésios 5, do 1 ao 4. Sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza e avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Nem a torpeza, nem a parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Aqui o apóstolo Paulo, do versículo 1 até o 21, o apóstolo Paulo está nos ensinando, nos dando uma direção para a santidade, para evitarmos os costumes gentios. E entre os gentios essas coisas é normal, isso acontece, é normal eles viverem assim, falando bobeira, chamando os outros por apelido e às vezes apelido depreciativo, embora hoje já está menos praticado esse tipo de bobeira. Então, meu irmão, minha irmã, hoje eu quero que você pense nisso. Qual a sua maneira de tratar os outros? As brincadeiras que há entre nós entra nessa área de torpeza? Parvoíce, chocarrice? Às vezes nós não percebemos porque não entendemos o significado. Mas se formos lá no dicionário, fala ato que revela indignidade, impureza, baixeza, infâmia. Isso é a torpeza. Vamos pensar nisso na hora de abrirmos a nossa boca, na nossa maneira de tratar uns aos outros. E parvoíce é uma condição de quem é parvo. E parvoíce é idiotice. Falas idiotas, bobas, depreciativas. Isso é parvoíce. E chocarrice, pior. Expressão jocosa, chula. Às vezes até palavrão. Mas que trata entre vós, faz brincadeira boba, depreciativa. Que deixa a pessoa magoada, sentida. Esse tipo de coisa, principalmente essas três coisas, torpeza, parvoíce e chocarrice, nos leva às vezes, pela nossa maneira boba de brincar, nos leva a perder amizades, amizades que nos são caras, são, vamos dizer assim, proveitosas, nos seria proveitosa no futuro para nos ajudar, para nos abençoar, mas por causa da nossa maneira boba, ou até infantil de brincar, perdemos essa amizade. Então vamos entender, vamos pensar a nossa maneira de brincar, de fazer. Vou ler, continuar lendo do 5 até o 7, depois eu vou pular. Quero que você, meu irmão, minha irmã, para compreender o perigo dessa nossa maneira de viver, de falar, de brincar, de tratar os outros, leia aqui do versículo 1 até o 21. Desse capítulo 5 de Efésios. É algo que o apóstolo Paulo nos chama a atenção, que nós precisamos evitar, precisamos buscar de Deus, o temor de Deus, porque quem vive em temor, ele busca realmente ação de graça, ele não deprecia ninguém, ele não magoa ninguém, ele não brinca com brincadeiras bobas com ninguém, fazendo coisas tolas, na verdade são tolices, são bobeiras, que às vezes acontece, mas quando nós não vigiamos. Não pode ser normal isso no nosso meio, pode ser um deslize, mas porque se vivermos assim vamos precisar estar pedindo perdão e desculpa quase todo dia. Nós não precisamos disso. Precisamos entender que a nossa maneira de viver tem que ser santa, como o Senhor é santo. Então vamos lá. Porque bem saber isso, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, do qual é idólatra,
tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, você pode perder a sua herança nessa sua maneira de falar, de viver, de tratar os outros. Então ele fala, porque você precisa entender isso. Nós precisamos, irmão, para tirar do nosso meio essas tolices. Ninguém se engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha só que negócio sério. Portanto, não sejais seus companheiros. Aqui ele está falando do ímpio, daquele que não conhece a Deus, mas e entre nós? Isso acontece, às vezes, infelizmente. Precisamos cortar as palavras vãs do nosso vocabulário, da nossa maneira de falar, de entender, de compreender. E ele diz ainda por quê? Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Precisamos compreender isso, irmãos. Precisamos entender para andarmos de uma maneira santa, pura, que todo mundo tem prazer de estar conosco. Quando brincarmos com o outro é elogiando, tirando sarro. Às vezes nós chamamos até os outros de apelido entre nós, os santos. Por que não chamamos de filho de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, jovem abençoado, santo, pessoa que será usada por Deus? Essa deve ser nossa maneira gostosa de falar entre nós, usando aquilo que às vezes ainda não vemos, mas profetizamos, porque o apóstolo Paulo fala, lá em 1 Coríntios 13, quando ele fala do amor, porque por parte nós vemos e parte nós profetizamos. Por que não profetizar bênçãos sobre nossos irmãos, amigos, vizinhos, filhos, as crianças que às vezes têm prazer de estar nos ouvindo, porque nós as abençoamos. E observa também o que o apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do 10. Portanto, quem quer amar a vida e ver bons dias, receie sua língua do mal e seus lábios falem engano. Apartai-vos do mal e segue o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus olhos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. A nossa maneira de falar, às vezes, impede Deus de nos abençoar, de responder às nossas orações. E observa o que Salomão ensina em Provérbios 18, versículo 20 e 21. Do fruto da boca de cada um fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E Tiago ainda fala lá em Tiago 3, se algum homem domina sua língua, ele é poderoso e refreia todo o corpo, ou seja, você não fala tudo o que pensa e não diz coisas bobas. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje eu trago essa direção, essa orientação para nós, todos nós. Às vezes, naquele momento de raiva, de indignação, escapa. Mas não pode ser a nossa maneira de viver. E quando escapa, precisamos nos arrepender e pedir perdão. Ferimos as pessoas com as nossas palavras, com as brincadeiras bobas, com os apelidos depreciativos. Aliás, nós não podemos nem usar apelido. Eu sou contra usar apelido no meio dos santos. Os pais da pessoa deu um nome para ele. Você pode falar no aumentativo ou no diminutivo do nome, mas não anular, ele tem um nome. E se possível, quando é nome duplo, fale os dois. Ele vai se sentir valorizado, alegre. Pois é, temos que aprender a nossa maneira de andar, de falar, de cumprimentar os irmãos, de elogiar os amigos, de fazer com que eles se sintam valorizados pela nossa maneira de falar. Essa é a maneira que dá ação de graça à nossa fala. O versículo 17, o apóstolo Paulo ainda fala assim, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, o Senhor não quer isso para nós. Ele quer a nossa fala santa, edificante, abençoadora. É isso que ele quer. Ele fala que nós temos que entender isso. E lá no 21, fechando o capítulo, esse pedaço, né? Porque do outro lado, no versículo 22 em diante, ele fala os deveres de nós, os casados.
Mas aqui ele fala, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O temor de Deus é o segredo. Quando tememos a Deus, nós não maltratamos nossos irmãos, não os depreciamos, não falamos mal, mas abençoamos, edificamos e, no máximo, alertamos quando magoa, quando fere, quando denigra. Isso não convém aos santos. Que sejamos sarados na nossa maneira de falar, até nas brincadeiras, que sejam brincadeiras edificantes, abençoadoras e que nos chama a atenção para aquilo que queremos que a pessoa seja e não às vezes aquilo que ainda estamos vendo. Então você, meu irmão, minha irmã, que ainda tem esse descuido, vamos dizer assim, de falar dessa maneira, de brincar com palavras bobas, palavras chulas, de depreciativas, vamos avaliar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de tratar uns aos outros. Às vezes até entre nós, marido e mulher, pais e filhos e filhas e mães, a família às vezes trata com palavras bobas, brincadeiras tolas, que não convém aos santos, ainda mais entre a família dos santos. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje eu trago essa palavra para meditação, para orientação e, acima de tudo, para gerar em nós temor, no nosso coração, no nosso espírito, e abrir o nosso entendimento para a nossa maneira de falar, de brincar e às vezes de tratar os outros, uns aos outros, né? Em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo, te glorifico e te agradeço, Senhor, por todo o teu mover em nossas vidas, pelas palavras que tem nos dado, pela nossa maneira de tratar uns aos outros. Dai-nos, Senhor, entendimento, sabedoria, temor, compreensão, que devemos nos tratar com edificação, com bênção, com pureza, Pai. Como o Senhor nos trata, às vezes até nos chamando com um nome diminutivo, como o Senhor chama Jacó de bichinho de Jacó. O Senhor nos trata com amor, Pai. Ensina-nos a tratarmos uns aos outros dessa maneira. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti, te dê paz, te dê tranquilidade, te cubra de misericórdia e te faça um abençoador entre os irmãos e irmãs. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe.